Minha irmã teve tudo entregue de bandeja enquanto crescia. Carros novos, escola particular, viagens de luxo e toda a atenção. Então, no jantar de ação de graças, ela descobriu que eu tinha 26 milhões de dólares e teve um colapso completo na frente de todo mundo. Meu tio gritou, e meu pai apenas ficou me olhando. Meu nome é Madison Cole. Tenho 31 anos. E se você acha que dinheiro cura velhas feridas, continue ouvindo. Cresci em uma casa onde o amor era uma competição disfarçada de criação. Minha irmã, Belle, era a favorita talentosa, a das apresentações de balé, dos tutores das universidades da Ivy League e dos aplausos por qualquer coisinha que fazia. Eu era quieta. Roupas de segunda mão, escola pública e aquele tipo de incentivo que mais parecia obrigação. Quando terminei o ensino médio, meu pai me disse: seja prática. Você não é como sua irmã. Enquanto Belle estudava História da Arte em Paris, eu fazia dobras de turno em uma lanchonete, guardando cada gorjeta em uma lata de café escrita algum dia. E esse algum dia chegou na forma de um emprego em uma startup em Austin. Análise de dados, noites longas, jantares de miojo e nenhuma expectativa. Trabalhei até meu nome ter peso. E quando a empresa abriu capital, minhas opções de ações mudaram tudo. Da noite para o dia, eu me tornei algo que minha família jamais esperou, a rica. Mas eu não exibi. Fiquei em silêncio. Mandei um caminhão novo pro meu pai anonimamente. Paguei as contas médicas da minha mãe. Até quitei os cartões de crédito atrasados da Belle uma vez. Mas segredos têm prazo de validade. Naquele jantar de ação de graças, quando o assunto virou a quem está bem na vida agora, meu tio brincou. A Madison ainda está se virando, né? Eu sorri e respondi. Na verdade, não. Foi quando o namorado da Belle soltou tudo. Meu perfil na Forbes, a venda da minha empresa, e o número, 26 milhões. A sala congelou. A taça de vinho da Belle escorregou da mão. O garfo do meu pai caiu no prato. E a voz do meu tio ecoou. 26 o quê? Eu apenas continuei calma, cortando meu peru, sabendo que aquele jantar estava prestes a revelar muito mais que inveja estava prestes a revelar a verdade. O silêncio depois do grito do meu tio era tão tenso que podia quebrar vidro. A mandíbula de Belle estava caída, o rosto alternando entre choque e fúria. 26 milhões. Repetiu ela, mais alto, como se dizer de novo pudesse diminuir o número. De aquele emprego nerd. Não me abalei. Sim, respondi simplesmente, cortando outro pedaço de peru. Aquele emprego nerd virou uma empresa global de análise de dados. Só não achei que fosse assunto para jantar. Minha mãe tentou amenizar, a voz trêmula. Belle, querida, não vamos fazer uma cena. Mas Belle já estava de pé, os olhos em chamas. Uma cena? Tá brincando, mãe? Ela ficou aqui sentada quieta, enquanto a gente a ajudava ela todos esses anos, e estava escondendo milhões. Coloquei o garfo sobre o prato. Vocês me ajudaram? Perguntei. Ah, você quer dizer aqueles anos em que eu morava num estúdio minúsculo enquanto você dirigia um Range Rover pago com os empréstimos do papai? A cabeça do meu pai virou bruscamente para mim. Cuidado com o seu tom. Não respondi firme. Vocês todos me viram lutar, e agora estão chocados que eu não fiquei presa lá para sempre. Belle bateu a mão na mesa, os olhos marejados, mas cheios de raiva. Você, essa família. Você não pode desaparecer e voltar rica. Meu tio se meteu, a voz retumbando. Ela tem razão, Madison. Família fica unida. Você tem dinheiro suficiente para deixar todo mundo confortável. Por que esconder isso? Porque nunca foi sobre conforto, eu disse, me recostando na cadeira. Foi sobre controle. Observei os rostos deles, as mesmas pessoas que já tinham me diminuído, zombado de mim e agora me olhavam como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante. Ninguém perguntou como eu conquistei isso, né? Falei. Só querem saber quanto podem tirar. A voz de Belle falhou. Então, você nem se sente mal? Mal pelo quê? Perguntei. Por ter sobrevivido sem vocês?
Foi aí que meu pai finalmente falou, com um tom suave, distante como alguém percebendo que a hierarquia que construiu acabou de ruir. Madison, você devia ter nos contado. Encarei ele e respondi. E você devia ter acreditado em mim. A mesa ficou imóvel. O vapor do peru subia em silêncio. E, pela primeira vez, eles me viram. Não a esquecida. Não a invisível. Mas a mulher que eles nunca imaginaram que eu me tornaria. O colapso de Belle veio mais rápido do que eu esperava. Ela agarrou o guardanapo, jogou sobre a mesa e gritou. Você sempre quis me superar. Aposto que planejou tudo isso. Continuei calma. Ninguém planeja sucesso, Belle. A gente trabalha por ele. Ah, não vem pagar de santa. Ela rebateu. Você acha que dinheiro te faz melhor? Continua sendo a chata de sempre. Aquela que vivia implorando por atenção. Mas as palavras dela não doíam mais. Eram balas velhas sem força contra a verdade. Tio Geoffrey, o juiz autoproclamado da família, voltou a falar. Sabe, Madison, talvez esteja na hora de retribuir. A família te apoiou quando as coisas estavam difíceis. Virei devagar para ele. Você quer dizer aquela vez que me cobrou aluguel para dormir no seu porão depois que meu carro quebrou? Sim, eu lembro. O silêncio caiu de novo. Mamãe sussurrou. Madison, por favor, isso não é. Não é o quê? Interrompi, inclinando-me para frente. Ação de graças? Não é sobre gratidão? Então, aqui vai. Obrigada, tio Geoffrey, por me ensinar a sobreviver. Obrigada, Belle, por me mostrar o que é favoritismo. E obrigada, pai, por nunca acreditar que eu conseguiria porque foi isso que me fez conseguir. Os olhos de Belle se encheram de lágrimas não de arrependimento, mas de humilhação. Você é nojenta, ela sibilou. O dinheiro te deixou fria, ele disse. Balancei a cabeça. Não. Ser ignorada me deixou fria. O dinheiro só me deu voz. Então, como um diretor prestes a liberar o caos, meu pai finalmente se levantou. A voz dele tremia de raiva. Chega! Essa família já passou por muita coisa para deixar a ganância destruí-la. Ganância? Repeti, também me levantando. Eu não vim aqui pedir nada. Mas no segundo em que vocês descobriram o que eu tinha, todos me olharam como se eu fosse um cofre com pernas. Ninguém respondeu. Até o tic-tac do relógio na parede pareceu parar. Por fim, minha mãe sussurrou. Madison, talvez seja melhor você ir. Assenti devagar, peguei meu casaco e disse. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu vou. Mas lembrem-se, vocês me afastaram uma vez por eu ser pequena demais. Não me afastem de novo por eu ter crescido. A porta se fechou atrás de mim com uma calma definitiva. Lá dentro, deixei todos com o peru e o silêncio. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam não de medo, mas pelo peso de finalmente ter dito todas as verdades que escondi por anos. O ar frio da noite me acertou como um clarão de lucidez. Sentei atrás do volante e encarei meu reflexo no vidro escuro. Pela primeira vez, eu não vi a filha invisível. Vi a mulher que construiu algo que ninguém poderia tirar. Mas a guerra familiar não terminou naquela noite. Na manhã seguinte, meu celular explodiu de notificações. Chamadas perdidas, mensagens em grupo, culpas disfarçadas de preocupação. O grupo da família estava pegando fogo. Belle, não acredito que você me humilhou na frente de todo mundo. Tio Geoffrey, você devia se desculpar. Não é certo ostentar quando as pessoas estão sofrendo. Pai, vamos conversar em particular. Ainda dá para consertar isso. Consertar o quê? O orgulho deles? A ilusão de que eu sempre ficaria abaixo? Em vez de responder, escrevi uma única mensagem no grupo. Ninguém tem direito à vida que eu construí. Não devo desculpas a ninguém por estar prosperando. Depois silenciei o chat. Uma hora depois, meu pai apareceu no meu apartamento. Sem ligar, sem avisar. Estava no corredor, segurando uma caixa de torta fingindo que era uma oferta de paz.
Madison começou, com um tom mais brando agora, a Belle está magoada. Você a envergonhou. Ela se envergonhou sozinha, respondi. Não gritei. Só parei de fingir. Ele suspirou. Você mudou. Olhei direto nos olhos dele. Não, pai. Eu só parei de viver pelo seu roteiro. Ele abriu a boca para responder, mas a voz sumiu quando viu o quadro emoldurado sobre o balcão, a matéria de jornal com minha foto, o título estampando o que ele nunca acreditou possível. A executiva mais jovem do setor de tecnologia em Austin lança programa de bolsas comunitárias. Os olhos do meu pai se suavizaram à confusão, dando lugar a algo parecido com orgulho. Ele não queria admitir. Então, agora você está ajudando pessoas. Sim, respondi simplesmente. As que nunca tiveram uma chance. As que você nunca acreditou. Ele assentiu devagar, incapaz de me encarar. Sua mãe teria se orgulhado, murmurou, antes de sair em silêncio. E, pela primeira vez, eu não corri atrás da aprovação dele. Eu apenas o deixei ir. Na semana seguinte, a história ganhou vida própria, não na internet, mas nos sussurros da minha família. Belle teve um colapso total. Ligou para amigos em comum, chorando, dizendo que eu tinha arruinado o dia de ação de graças, que eu era insensível, que o dinheiro tinha me deixado cruel. A ironia! Cada pessoa para quem ela ligou já conhecia minha história. Tinham visto os anos em que fui deixada de fora das viagens, os aniversários esquecidos, o jeito que meu pai me apresentava como a outra. Dessa vez, ninguém acreditou na versão dela. Eu estava tomando café no escritório quando Raquel, uma das conselheiras da empresa, bateu na porta e entrou com um envelope. Isso chegou para você, disse ela com um sorriso irônico. Dentro havia uma carta digitada formal, desesperada. Querida Madison. Conversamos em família e acreditamos que as coisas saíram do controle. Você sempre foi generosa. Gostaríamos de reconstruir essa relação em particular. Ah, e o saldo da mensalidade da Belle vence este mês? Seu pai achou que talvez você quisesse ajudar, já que está indo tão bem. Com amor. Mamãe e papai? Eu caí na risada. Aquele tipo de riso seco, quase histérico, que vem quando você percebe que nada mudou. Eles não queriam reconciliação. Queriam restaurar o conforto deles, não a nossa conexão. Então, escrevi uma resposta curta, direta e definitiva. Querida família. Já paguei o suficiente pelo meu silêncio, pela minha ausência e pela busca pela aprovação de vocês. Não vou pagar mais pelo conforto de ninguém. Podem encaminhar futuros pedidos ao meu advogado. Atenciosamente. Madison. Quando enviei, achei que sentiria culpa, talvez até arrependimento. Mas o que senti foi liberdade. Como se tivessem perdoado uma dívida só que da alma. Naquela noite, me reuni com minha equipe para discutir a expansão do fundo comunitário. Renomeamos o projeto para Someday Project em homenagem àquela velha lata de café onde eu guardava gorjetas com a palavra algum dia escrita à mão. E quando vi meu nome impresso no primeiro cheque emitido para uma mãe solteira de Austin, eu entendi algo profundo. Família nem sempre compartilha o seu sangue. Às vezes, compartilha suas cicatrizes. E escolhe curar junto com você. O mês seguinte foi calmo. Assustadoramente calmo. Como se o mundo finalmente tivesse decidido parar de me testar. Mas a paz tem um jeito estranho de ser interrompida, geralmente por pessoas que não suportam o seu silêncio. Tudo começou com uma ligação de um número desconhecido. Deixei tocar. De novo. E de novo. Até que a curiosidade venceu. Madison, é o seu tio. O som da voz dele trouxe de volta cada discussão de jantar, cada sermão sobre a respeitar os mais velhos enquanto eles me desrespeitavam. O que você quer, tio Gary? Perguntei, seca. Ele hesitou. Olha, garota, acho que você está levando as coisas longe demais. A Belle não está bem. Está fazendo terapia por causa da ansiedade. Ela precisa de ajuda. Eu não sou terapeuta nem banco dela, respondi, sem emoção. Você tem milhões. Ele rebateu. Não pode simplesmente virar as costas para sua família. Quase ri. Sangue é só DNA, tio. Lealdade se conquista.
Ele soltou um suspiro pesado. Você está falando igual ao seu pai agora, fria. Desliguei antes de dizer algo ainda mais gelado. Naquela noite, Belly postou mais uma de suas frases enigmáticas nas redes sociais. Algumas pessoas só ajudam estranhos porque isso faz com que se sintam melhor por ignorar a própria família. Recebeu dezenas de curtidas de primos distantes que não falavam com nenhuma de nós há anos. O ciclo continuava. Culpa. Pena. Acusação. Mas eu não caí na armadilha. Em vez disso, mergulhei de cabeça no Somedai Project. Expandimos para Dallas, financiando bolsas de estudo para meninas de escolas carentes. Cada cheque que eu assinava era mais uma camada de distância entre quem eu fui e quem eu me tornei. Certa noite, enquanto revisava inscrições, um e-mail apareceu. Sem assunto, sem nome. Apenas palavras. Você está fazendo coisas boas. Talvez um dia eu mereça o seu perdão. B. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Dessa vez não era manipulação. Era algo frágil, silencioso, humano. Não respondi. Também não apaguei. Porque talvez aquela fosse a primeira coisa realmente sincera que minha irmã já tinha me dito. E, às vezes, o perdão não precisa de resposta. Só precisa de espaço para respirar. O inverno deu lugar à primavera, e com ele, o rancor começou a derreter. Eu ainda não tinha falado com Belly, mas o simples fato de ouvir o nome dela sem sentir raiva. Percebi que essa era a verdadeira vitória. Não a vingança, mas o alívio. Então, numa manhã, minha assistente entrou no escritório, os olhos arregalados. Tem alguém aqui pedindo para te ver. Antes que eu pudesse responder, Belly entrou pela porta. Ela não parecia nada com a garota dourada e impecável que eu cresci invejando. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Os olhos inchados de tanto chorar. E a bolsa de grife havia sido substituída por uma sacola de pano simples. Ela ficou ali, sem jeito, segurando um envelope com força. Eu não sabia para onde mais ir, disse ela, com a voz baixa. Permaneci sentada, braços cruzados. Por que agora? Perguntei. Ela respirou fundo, trêmula. Porque eu preciso me desculpar enquanto isso ainda importa. Não respondi. Apenas deixei que ela falasse. Eu te odiei, ela confessou, com a voz tremendo. Não porque você fez algo errado, mas porque você sobreviveu ao que eu não consegui. O papai me fez acreditar que o mundo desabaria se eu não fosse perfeita. Você saiu daquela casa e construiu algo. Eu fiquei e fingi. Ela estendeu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão, manchada de lágrimas, confusa e sincera. Eu menti sobre você porque queria me sentir importante. Quebrei algo que não sabia consertar. Não quero seu dinheiro. Só quero paz. Quando levantei os olhos, ela chorava em silêncio. Eu não posso apagar o que fiz, sussurrou. Mas posso começar a dizer a verdade. Levantei, caminhei até a janela e encarei o horizonte que antes parecia tão distante. Você já começou, disse baixinho. Ela sentiu, enxugando as lágrimas. Posso te abraçar? Demorei um instante, depois acenei com a cabeça. Não era perdão. Era reconhecimento. Duas mulheres adultas percebendo que a guerra finalmente havia terminado. E, pela primeira vez, segurei minha irmã sem ressentimento nas mãos. 3 meses depois, nossa família se reuniu novamente não para outro jantar tenso, mas para algo mais simples, um banquete comunitário. O projeto Somedai havia oficialmente financiado sua 100ª bolsa de estudos. Repórteres circulavam, líderes locais discursavam, e eu estava no palco, sob o brilho suave das luzes, olhando para uma plateia que incluía rostos que eu jamais pensei ver novamente. Na primeira fila, papai estava sentado ao lado de Belly. Ele parecia mais velho, menor de alguma forma, mas havia paz em seu olhar. Belly me lançou um sorriso nervoso, não aquele antigo, presunçoso, mas algo frágil e verdadeiro. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo. Eu costumava achar que sucesso era provar que todos estavam errados, comecei. Mas agora sei que é provar a si mesma que você pode se reerguer, mesmo quando ninguém aplaude. Um aplauso suave percorreu o salão, discreto, sincero.
Depois do evento, Belly se aproximou nos bastidores. Você foi incrível, disse, com a voz firme. Você realmente construiu algo lindo. Sorri. Você também. Você voltou. E isso exige outro tipo de coragem. Ela hesitou, depois me entregou uma pequena caixa. Papai queria que você tivesse isso. Quer que eu continue o trecho, descrevendo o que havia dentro da caixa e como a cena termina? Dentro da caixa estava o medalhão da mamãe dourado, antigo, com um toque de outro tempo gravado com 2 nomes, Madison e Belly. Eu não o via desde criança. Achei que ele tinha vendido isso há anos, murmurei. Ele quase vendeu, respondeu ela. Mas eu o impedi. Disse para ele, talvez um dia você queira devolver. Pela primeira vez, não senti o peso do ressentimento no peito. Apenas gratidão silenciosa, frágil, mas verdadeira. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados já tinham ido embora e o salão estava vazio, fiquei sozinha no palco, segurando o medalhão na palma da mão. Todos aqueles anos buscando aprovação, fugindo da inveja, carregando raiva. Tinham me trazido até ali. Não mais rica, apenas mais livre. Olhei para as luzes acima e sorri. Eu não comprei a paz, sussurrei. Eu a conquistei. E enquanto descia do palco, vi Belly esperando perto da porta, acenando. Não mais como minha rival, mas como minha irmã.